Vamos falar de Edinaldo antes de a gente entrar para valer no cerne do Bavi, tá? E a questão foi o seguinte, Cássio, a notícia que pipocou ontem, né, com a liminar publicada pela Justiça do Rio, onde Edinaldo foi destituído mais uma vez do cargo de presidente da CBF, né? E ele perdeu esse apoio das 19 de 27 federações, porque, após ser afastado por decisão da Justiça, ele teria supostamente falsificado a assinatura de Coronel Nunes, um dos vice-presidentes da entidade, em um documento que reforçava, né, o seu pleito, tá faltando a palavrinha ali, dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Lembrando que tudo isso ainda é suspeito e suposto, porque o julgamento que iria acontecer foi adiado por problemas de saúde do Coronel Nunes, mas é por conta de não só disso, mas de toda essa narrativa que foi criada. Não é assim, deixa eu só reformular, não é querendo dizer que a narrativa é falsa, mas essa narrativa que foi exposta, né, com documentos sendo vazados, contratos e salários e mandos e desmandos da CBF e tentativa dele já colocar a possibilidade dele tentar ir para um terceiro mandato, o comissionamento, ou melhor, o aumento salarial dos presidentes das federações, enfim, tudo que ficou sendo exposto nos últimos dias contribuiu para que a narrativa negativa em cima de Edinaldo fosse tão insustentável que quem o bancou na presidência da CBF pulasse fora. Velho, esse ofício, e a gente tem ofício, com assinado, e a gente vai ler o ofício, tá? No mesmo dia que Edinaldo foi destituído, 19 das 27 federações, lembrando que Edinaldo foi eleito por unanimidade, ou seja, exato, as 27 federações e os 40 clubes de Série A e B votaram pela eleição de Edinaldo. E o ofício assinado por 19 das 27 federações mostra o quanto esse apoio era frágil. E eu lembro de ter debatido aqui com a nossa audiência que muitas vezes o apoio, e foi na época que o Yuri Romão do Esporte foi questionado pelo PVC. Isso. Por ter votado. E eu trouxe a pauta que muitas vezes o voto ele é apenas para você não criar problema para si mesmo, para você não ser colocado como cabeça da vanguarda, o anarquista, virar o alvo de um sistema que não se resolve com grito, né, em rede social, nota oficial. A gente sabe. Então, falei aqui, muitos desses apoios com certeza estão mais pautados no medo de represálias do que necessariamente no entusiasmo com a gestão. E aí... Só um detalhe, Cássio, que a informação, o caso estava no STF e por ordem de Gilmar Mendes, que é outro também que foi colocado dentro, né, de acontecimentos dentro da CBF, porque a firma que pertence ao filho do ministro teria contratos com a CBF. Isso. Ele determinou, né, o ministro Gilmar Mendes, que o caso voltasse para o TJ do Rio, para que fosse feita uma apuração imediata e urgente dos fatos narrados nas petições. E uma das petições que chegou para destituir Edinaldo foi elaborada por Fernando José Sarney, um dos vice-presidentes da CBF, filho de José Sarney, e que agora está colocado como interino na CBF. Só que, entre essas petições, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro pediu para ouvir o Coronel Nunes na última segunda-feira. O desembargador cancelou a audiência, porque o Coronel Nunes não pôde participar, e nesta quinta tomou a decisão pelo afastamento de Edinaldo Rodrigues. Só para colocar a cronologia dos fatos até a saída de Edinaldo. E aí, Pedro, a gente precisa observar esse movimento dos clubes como algo sintomático da perda de apoio, porque o Edinaldo conseguiu voltar na outra ocasião, um mês depois, via STF, a situação foi resolvida para o Edinaldo, né? Ele acabou sendo levado de novo ao cargo. Agora, tem ainda as instâncias, e a gente precisa entender o que vai acontecer, mas a sensação que nós temos com o anúncio dessas 19 federações é que Edinaldo subiu no telhado. A gestão de Edinaldo está mais ameaçada do que jamais esteve. Exatamente. Porque
as manifestações não permitem volta. Você imagina que federações que colocaram de maneira unânime o voto a favor de Edinaldo, porque vamos lá, só tinha um candidato, beleza, você podia se abster. Sim. Não teve abstenção. Nenhuma. Todo mundo foi pra, não quero problema, Tami, tô aqui. E o que é mais curioso, Cássio, é que nesse documento, onde esse bloco das 19 das 27 federações assinam, o manifesto diz que é uma manifestação, tá? Um manifesto pela estabilidade, renovação e descentralização do futebol brasileiro. Porque Edinaldo, evidentemente, está acumulando cada vez mais poder e uma das reclamações que a gente trouxe aqui é que nas mudanças do estatuto ele tinha um aumento do poder, né? A figura do presidente tinha um aumento de poder. Mas o que eu quero dizer, Pedro, com essa questão da unanimidade e agora desse movimento é que foi muito rápido após a destituição para a galera desembarcar, Pedro. Sim. Você entendeu? Tipo assim, as federações botaram a carinha na rua porque sabem que dessa vez é mais seguro, Sim. né? O formato da saída do Edinaldo. Porque não iam colocar se tivessem essa dúvida. Das federações mais ricas, a do Rio de Janeiro assinou, a gente está vendo aqui, FED, inclusive, a até FED. porque a FED é que tem mais interesse em colocar o substituto. São Paulo e Minas, não. Isso. Aqui da Bahia, Evidentemente que não. E a de Pernambuco também ficaram de fora. Foram algumas, né, das federações que não apoiaram a destituição de Edinaldo Rodrigues. Segundo o Marcel Riso e o Leonardo Cato do Estadão, o nome que ganha força para substituir Edinaldo Rodrigues na presidência é o Sami Chaud, né? Presidente da Federação Roraimense de Futebol. E, segundo ele, teria pelo menos o apoio dessas 19 federações. Bom, Cássio, o que a gente viu nos últimos dias na CBF foi uma enxurrada de críticas, uma enxurrada de denúncias gravíssimas, e Edinaldo ia se sustentando e o que a gente imaginava que era um apoio forte, na verdade era um castelo de cartas. Porque as federações são elas as responsáveis por colocar um presidente lá. A grosso modo, as federações do nosso futebol brasileiro com os presidentes dos clubes formam o nosso Congresso. Isso. Eles são o legislativo. Perdeu o apoio do Congresso. Ele perdeu o apoio do Congresso. Se a gente pode colocar que as federações são o Senado e os clubes os deputados, né? A Câmara dos Deputados, imagine que quando junta todo mundo nesse Congresso, estava todo mundo muito tranquilo em apoiar Edinaldo, quando Edinaldo tirou o salário deles de 50 para 215 mil, no caso dos presidentes das federações. Inúmeras concessões podem ter sido feitas, inúmeras possibilidades de acordos podem ter sido feitos, que a gente, claro, desconhece, mas na verdade o apoio que Edinaldo tanto barganhou em troca de pagar passagem para o presidente vir para a família, o presidente da Federação do Amapá, vir se cuidar e fazer um exame com a esposa e a família em São Paulo, né, um gasto aí de R$100 e poucos mil que foi bancado pela CBF, esse aumento de salários, bancar viagens na Copa do Mundo, né, para pessoas que ele tinha interesse em manter uma convivência, uma boa relação, enfim, tudo isso Edinaldo ia bancando para se sustentar no poder. E aí a gente lembra que não tem inocente nem santo nessa história. Não. Porque as federações, evidentemente, quando eu digo as federações, os presidentes, estavam muito tranquilos em manter Edinaldo lá porque as benesses eram muito grandes. Só que quando começa, Cássio, a espalhar no ventilador tudo que estava acontecendo na CBF, a galera fez, opa, em mim não. E aí, 19 se juntaram, vamos fechar a questão aqui, vamos assinar um manifesto pelo bem do futebol brasileiro, pererê, 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 pererê. E essas mesmas 19 federações é um bloco que aparece para poder colocar o presidente da Federação Roraimense no poder. Ou seja, o que a gente queria com o Edinaldo, a gente já conseguiu. Edinaldo sai de cena, vamos colocar alguém que é do nosso interesse para poder manter o status quo de como funciona esse sistema da CBF. Então, assim, não tem inocente, não tem ninguém pensando no futebol brasileiro. Tá? Essas decisões estão sendo tomadas pelos motivos errados. Exatamente. Não estou dizendo que a decisão é certa ou errada. Estou dizendo que os motivos são errados. A motivação por trás de todo mundo que está pensando somente com o próprio umbigo para não perder aquilo que eles já conseguiram ter. Assinaram esse ofício de apoio à destituição. Vamos chamar assim de maneira, né, mais resumida. O Felipe Feijó, da Federação Alagoana, a Michele Cardoso, da Federação Pana, o José Silva, da
Federação do Rio Grande do Norte, o Robert Carcará, do Piauí, o Antônio Gonçalves, do Maranhão, Federação Maranhense, a Federação Cearense com o Mauro Júnior, o Milton Faria Júnior, de Sergipe também, Rondônia, claro, com Heitor Luiz da Costa Júnior, Paraense, com Ricardo Gluck, Samir Chaud, evidentemente, da Federação Roraimense, né, que está aí o filho dele em vias de ser colocado no lugar, o Ednailson Rosenha, da Federação Amazonense, Adem Araújo, da Federação do Acre, Rubem Lopes, do Rio. Rubem Lopes, até hoje é presidente da FERJ exatamente. também, vou te contar, viu? Daniel Vasconcelos, do Distrito Federal, Hélio Cury, da Federação Paranaense, o Ronei Freitas, da Federação Goiana, Estevam Petralhas, da Federação do Futebol do Mato Grosso do Sul. Veio aqui pra eu falar um negócio, mas eu vou ficar na minha. Quieto também. O Luciano Roxman, da Federação Gaúcha, e o Rubens Angelotti, da Federação Catarinense. A Federação do Amapá, até por conta desse gesto... É aliadíssimo de Edinaldo Rodrigues. Não está aí, além, claro, da Federação Baiana, da Federação Paulista, da Federação Mineira. Vamos lá. São 4 que a gente percebeu que não estão assinando. Tem algumas perguntas aqui da galera e a participação de vocês, gente, é interessantíssima, é inteligentíssima aqui, então continue mandando mensagem, tá, aqui pra gente, se inscrevam no canal e deixem seu like, por favor, porque olha só, cara, eu vou pegar aqui uma sequência de mensagens que vai ilustrar, talvez, o nosso debate aqui, junto com a galera que tá participando com a gente. O Herbert Moraes, Roraima, o cara fez o quê pelo futebol do próprio estado? É uma sacanagem. O João Vitor Carvalho, com essa destituição, Ronaldo Fenômeno pode voltar com a candidatura? Esqueça aí, meu irmão, é intervenção, não tem, vai ter eleição mais pra frente e Ronaldo já disse que as federações disseram que não iriam apoiar eles. E eu repito, essas federações disseram que estavam compactuadas com a maravilhosa gestão de Edinaldo Rodrigues. Então repare como tudo flutua e o balanço do barco é de acordo com a maré. O Rafael Freitas ainda diz aqui algo que eu não concordo, tá, Rafael? Sabe o que é pior? Alguns torcedores não veem o quanto isso é prejudicial para os times do Nordeste. Bom ou mal, ele é o único que ouviu os pleitos do Nordeste. Os sulistas estão revoltados com a ascensão dos clubes nordestinos. Meu amigo, me desculpe, se ele tivesse interesse, a Copa do Nordeste não estava do jeito que tá. Não estava do jeito que tá. Beleza? Me desculpe, Rafael, mas aí não teve nenhum corporativismo regional nesse aspecto, não. E aí, Cássio, o Victor A. ainda pergunta o seguinte: amigos, e isso afeta Ancelotti de alguma forma? Fica aí a questão para vocês. Sinceramente, Ancelotti já disse que o contrato dele é com a entidade, não com o Edinaldo. Isso. Que ele vai cumprir. Agora, entende-se... Os acordos feitos podem perder legitimidade? Não sei o que preza o estatuto da CBF. Só um ponto para chamar atenção. Mas Ancelotti pode dizer assim: meu irmão, não vou não. Esse é o ponto. Eu não vou não. E nada, essa galera das loucas. Mas disseram que ele recebeu essa notícia com muita tranquilidade. Talvez alguém já tivesse dito: Ancelotti, Edinaldo vai lhe contratar, o próprio Edinaldo, mas possa ser que eu saia, mas eu volto, fique tranquilo, que eu volto grandão. Ou então alguém que sabia fez o Ancelotti, o cara que fechou com você, ele vai cair, mas quem vai assumir vai lhe manter. Vai manter, tá tudo certo que foi mantido. Mas ao mesmo tempo a gente entende agora a pressa de Edinaldo em fazer aquele pronunciamento para anunciar Ancelotti. Porque, me desculpe, eu não acho que Edinaldo não sabia que isso já estava acontecendo, né, nos bastidores. E por isso a pressa, Cássio, dele anunciar a contratação de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. Adiantou bolhufas. Pois é. Porque nesse caso aí, a madeira gemeu do mesmo jeito. E aí o futebol brasileiro vivendo mais esse episódio de House of Cards. Eita, série legal, rapaz. Tem superchat aqui do Cláudio Freire de Menezes. Grande Cláudio, obrigado o seguinte: que Edinaldo esqueceu de Sarney na composição da chapa e agora recebeu o troco. Eu não sei, Cláudio, se isso procede, até porque o Fernando Sarney era um dos vice-presidentes da CBF. Deixa eu dizer uma coisa que eu posso lhe dizer, Pedro, a título de informação, é que o Edinaldo era open bar de fechar acordo, mas na hora de cumprir se embolava todo. Porque você faz acordo com todo mundo, promessa para todo mundo, e é um cara muito desconfiado. Então essa psicose de estou sendo traído, acabou realmente acontecendo. A perseguição. Você atrai. Pois é. Então assim, o que a gente está vendo, meu povo, nada mais é do que não é só um suco de CBF, não. É um suco de Brasil. É isso aí mesmo. É um suco de Brasil. A nossa política é assim. Pro bem ou pro mal, tudo é conveniência. Tudo é conveniência.
quem está no poder é por conveniência de quem manda nesse país, que é o nosso legislativo, que é o nosso Congresso. A gente foca tanto como cidadão, como país, enfim, como sociedade, no presidente, no executivo, mas o poder não está lá. É uma representação. Sinceramente, o poder está no legislativo, tá? Na nossa Câmara, no nosso Senado, no nosso Congresso. E tá aí o exemplo. As mesmas federações que colocaram Edinaldo lá são as mesmas federações que disseram que agora já não querem mais ele lá também. E aí ele que achava que estava com a faca e o queijo na mão para poder ser destituído e voltar, porque estava com o acordo com o STF com tudo, né? Que já foi uma frase dita por um político brasileiro, Romero Jucá, lá atrás, nessa onda, né, que teve de investigações que, graças a Deus, precisa que continuem no nosso país para que a gente entenda os malefícios que a gente sofre sem nem saber que estamos sofrendo, tamanha corrupção no nosso Brasil, é que a gente, né, sabe que, infelizmente, o poder segue operando dentro de um sistema e, como o próprio Ronaldo disse, o sistema, meu irmão, é complicado para que qualquer um consiga derrubá-lo.